Há uma força silenciosa que não precisa de holofotes, de curtidas ou de reconhecimento público. Ela não se anuncia, não se impõe, mas transforma tudo ao seu redor com o tempo. Essa força se chama consistência silenciosa. E esse é o compromisso diário com o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está vendo. Ela não aparece nos stories, não vira manchete, não rende aplausos, mas ela que sustenta os grandes feitos. Em um mundo obcecado por aparências, pela exposição constante e pela necessidade de validação, essa força é quase um ato de rebeldia. Enquanto muitos falam, ela faz. Enquanto alguns esperam ser notados, ela constrói em silêncio. É o tipo de força que não precisa provar nada para ninguém, porque ela não está preocupada em impressionar, mas em transformar. Não é uma força dramática, mas profunda. Não grita, mas define. E no fim, é essa força que molda o caráter, forja a disciplina e constrói o tipo de vida que ninguém pode tirar. A verdadeira transformação acontece longe dos olhos, onde só a verdade importa. Você está fazendo o que precisa ser feito? Evoluir em silêncio é uma das formas mais puras de respeito por si mesmo. Quando ninguém está assistindo, é ali que você revela quem realmente é. Não há aplausos, não há testemunhas, não há likes. Só você, sua consciência. E o próximo passo? É nesse espaço íntimo que nasce a verdadeira disciplina. Acordar cedo, cumprir com o planejado, dizer não para distrações, e sim para aquilo que te constrói. A maioria das pessoas espera ser vista para agir, como se a plateia fosse o combustível da ação. Mas os que evoluem de verdade sabem que o processo mais valioso é aquele feito na ausência de plateia. Não há glamour nisso. Há trabalho, há desconforto, há repetição, mas também há poder, porque a prática constante sem testemunhas desenvolve uma força interna que nenhum elogio externo pode oferecer. Você não precisa provar nada, só precisa se provar. E quanto mais você cumpre esse compromisso silencioso, mais você se aproxima da sua melhor versão. Essa evolução que ninguém vê, um dia será impossível de ignorar. A grandeza cobra um preço que poucos estão dispostos a pagar. O preço da repetição, da renúncia e da paciência. O mundo celebra os resultados, mas ignora o processo. E é justamente nesse processo, longo, solitário e muitas vezes ingrato, que o extraordinário é construído. O custo invisível da grandeza é alto porque não vem com recompensa imediata. Ele se apresenta em forma de dias cansativos sem retorno, de escolhas difíceis sem aplausos, de hábitos mantidos mesmo quando ninguém está prestando atenção. É o treino feito na exaustão, o estudo mantido na dúvida, o passo dado na escuridão, e é por isso que tão poucos chegam longe, porque desistem no silêncio, quando parece que nada está acontecendo. Mas é exatamente aí que tudo está sendo moldado. Cada dia que você decide persistir no que é certo, mesmo sem ver resultados, você está pagando o preço da transformação. A glória só aparece depois da dor, depois do esforço invisível. A colheita vem, mas ela nunca vem antes do plantio. E o que você planta em silêncio, um dia floresce de forma tão sólida que nenhuma tempestade pode arrancar. Existe uma vitória que não se grita, não se posta, não se compartilha, mas que vale mais do que qualquer conquista visível. É a vitória de não falhar com você mesmo. Quando você cumpre aquilo que prometeu a si, quando resiste à tentação de desistir, quando honra seu caminho, mesmo cansado, você experimenta uma dignidade interior que ninguém pode tirar. É uma sensação silenciosa, mas poderosa. Você deita a cabeça no travesseiro e, mesmo sem medalhas ou aplausos, sente que venceu. Não venceu o mundo, venceu a si mesmo. E isso muda tudo, porque essa vitória íntima constrói algo mais profundo do que um resultado imediato. Constrói identidade. E identidade firme é o que sustenta qualquer trajetória. Enquanto muitos buscam reconhecimento, os verdadeiramente comprometidos buscam coerência. Eles entendem que a força não está em parecer forte, mas em ser forte quando ninguém está olhando. A vida de quem se respeita em silêncio se transforma por dentro. E cedo ou tarde, essa transformação se torna visível, não por palavras, mas pela firmeza da presença.
Há um tipo de prática que não precisa de plateia, não busca validação e não espera permissão. É a prática feita por quem já entendeu que não está aqui para provar nada a ninguém. Agir com clareza, com intenção e com firmeza, sem alimentar o ego. É uma escolha rara. Enquanto tantos se movem pelo que os outros vão pensar, os que evoluem de verdade caminham por convicção. Eles não precisam anunciar seus planos, não pedem apoio, não esperam motivação, simplesmente acordam, agem e repetem. E essa repetição, feita sem vaidade, forja uma força autêntica, que não se abala com críticas, nem depende de elogios. Agir sem precisar mostrar é uma forma de liberdade. É dizer, sem palavras, eu sei quem sou, sei o que estou construindo. E isso basta. O verdadeiro crescimento não se alimenta de aplausos, mas de consistência. E quando essa consistência é silenciosa, ela molda um tipo de grandeza que não precisa de anúncio, porque no fim, a postura firme fala mais alto do que qualquer discurso. Nada transforma tanto quanto a repetição. Não a repetição vazia, automática, feita por obrigação, mas aquela que nasce de uma decisão firme, feita com intenção. Você não precisa de um evento grandioso para mudar sua vida. Você precisa de pequenas escolhas certas, feitas todos os dias. É a constância que molda a mente. É a disciplina silenciosa que esculpe o caráter. A transformação verdadeira não acontece de repente. Ela acontece com paciência. Você começa acordando um pouco mais cedo, lendo uma página por dia, dizendo não ao que te enfraquece e sim ao que te constrói. No início, parece pouco, parece pequeno, mas com o tempo, essa prática se torna identidade. De repente, aquilo que antes era esforço se torna parte de quem você é. E quando isso acontece, você não precisa mais se forçar. Você simplesmente faz. A repetição certa, com intenção, tem o poder de reescrever sua história. Porque aquilo que você pratica em silêncio, mais cedo ou mais tarde, se manifesta no mundo. Com força, com presença, com verdade. Vai chegar um momento em que tudo dentro de você vai querer parar. O cansaço vai falar mais alto. Os resultados não vão aparecer. A dúvida vai te visitar com força. E é aí, exatamente aí, que os caminhos se separam. O comum desiste. Ou extraordinário continua. A persistência invisível é a virtude que diferencia os que falam dos que fazem, os que sonham dos que realizam. Continuar mesmo sem retorno imediato, mesmo sem apoio, mesmo sem certeza, isso exige força, mas não é uma força agressiva. É uma força silenciosa, quase invisível, que vem de dentro. Quem persiste no invisível está plantando raízes profundas demais para serem arrancadas. Está treinando a fé no processo e não no resultado. Porque entende que o que se constrói de verdade leva tempo. Cada dia que você insiste, mesmo sem ânimo, mesmo sem aplausos, você está enviando uma mensagem para sua mente. Eu sou mais forte do que a vontade de desistir. E essa mensagem, repetida em silêncio, um dia se transforma em convicção inabalável. Chega um ponto na jornada em que a opinião dos outros simplesmente perde o peso. Não porque você se tornou indiferente, mas porque aprendeu a se mover por dentro. É isso que acontece quando você evolui em silêncio. Sua mente se blinda. O barulho externo já não te distrai. Os julgamentos já não te paralisam. As comparações já não te enfraquecem. Você para de buscar aprovação porque aprendeu a se ouvir. E essa escuta interna é poderosa. Ela te guia com mais firmeza do que qualquer conselho externo. Blindar a mente não é se fechar para o mundo. É abrir um espaço seguro dentro de si, onde suas decisões não são reféns do medo, da crítica ou da solidão. É treinar-se para agir mesmo nos dias difíceis, mesmo quando a motivação não aparece. Quando você constrói essa estabilidade interna, nada lá fora consegue te desmontar, porque você já não depende do mundo para continuar. Você só depende de uma coisa: o compromisso que fez com a sua própria evolução. Todos nós vivemos guiados por um roteiro interno, uma espécie de história silenciosa
que dita como agimos, como reagimos, o que acreditamos ser capazes de fazer. O problema é que, na maioria das vezes, esse roteiro não foi escrito por nós. Ele foi herdado de medos antigos, de fracassos mal digeridos, de palavras que nos disseram e acreditamos sem questionar. E enquanto seguimos esse roteiro inconscientemente, acabamos vivendo sempre os mesmos padrões, as mesmas limitações, os mesmos erros. Mas há uma verdade libertadora. Você pode reescrever seu roteiro, não com promessas vazias ou frases de efeito, mas com prática diária. Cada escolha coerente com quem você quer se tornar é uma linha nova. Cada decisão intencional é uma página virada. Cada repetição disciplinada é um capítulo reescrito. E quanto mais você pratica aquilo que te fortalece, mais distante fica da versão antiga de si mesmo. Não importa o que disseram, o que você fez no passado ou quantas vezes falhou. O roteiro só continua o mesmo se você continuar repetindo o mesmo papel. Você não precisa anunciar sua transformação, só precisa viver de acordo com ela. Você pode não perceber, mas a cada dia está deixando um rastro, um legado invisível que só se revela com o tempo. Esse rastro é feito das escolhas que você faz, do tempo que dedica, da energia que cultiva e da forma como honra seu próprio caminho. Ele pode ser de força ou de fraqueza, de construção ou de dispersão, de comprometimento ou de abandono. A decisão é sua, e somente sua. O silêncio em que você evolui hoje será a autoridade com que ensinará amanhã. Em que você escolhe estudar em vez de se distrair, os treinos feitos mesmo cansado, os nãos ditos para manter o foco, tudo isso se acumula, formando um legado sólido. Um dia, alguém vai olhar para você e se inspirar, vai perguntar qual o segredo do seu sucesso. E você não precisará inventar histórias, porque a verdade estará clara. Você praticou todos os dias, mesmo quando ninguém estava vendo. Esse é o tipo de história que merece ser contada. Não a do talento instantâneo, mas a do ser humano comum, que fez escolhas extraordinárias, que viveu com propósito e que se respeitou em silêncio até que o mundo começasse a respeitar também. No fundo, você já sabe o que precisa fazer. O que falta não é conhecimento, fórmulas mágicas ou estratégias complexas, mas sim a coragem de executar o básico. Dia após dia, com disciplina, a verdadeira transformação acontece longe dos holofotes, fora da comparação e longe da ansiedade. É ir dormir cedo, porque você respeita seu corpo, estudar mesmo cansado, porque honra sua visão. Dizer não às distrações, e sim ao que realmente te fortalece. Essas escolhas repetidas com coragem e constância vão fazer de você alguém imbatível. A simplicidade, muitas vezes subestimada, é o segredo mais poderoso. Enquanto muitos procuram justificativas para não agir, você entende que só precisa caminhar um passo após o outro, até que a direção fale mais alto do que o cansaço. A execução do básico, feita com excelência e persistência, é o que constrói a força interior e torna os resultados inevitáveis. Hoje você pode estar no silêncio, praticando sozinho, carregando pesos que ninguém vê, mas guarde essa verdade no coração. Um dia, tudo isso vai valer a pena. Aquilo que você constrói longe dos olhos, com disciplina e persistência, se tornará evidente. Sua força será notada, sua mente será respeitada, sua disciplina será admirada. E você saberá, no fundo, que não foi sorte, não foi acaso, foi escolha, foi trabalho, foi a decisão firme de praticar todos os dias, mesmo quando ninguém assistia. Essa é a verdadeira glória. Não a que grita, mas a que se sustenta. Não a que brilha por um instante, mas a que ilumina uma vida inteira. Você já está no caminho. E se chegou até aqui, é porque há em você algo que não aceita mais viver pela metade. Você quer inteireza, presença, propósito, e tudo isso nasce de dentro, da escolha silenciosa feita todos os dias, do compromisso que você assume consigo mesmo, mesmo sem plateia. Então continue, mesmo cansado, mesmo sem entender, mesmo com a dúvida tentando sussurrar, continue, porque tudo o que você pratica agora
vai florescer. E quando florescer, terá raízes profundas demais para qualquer tempestade arrancar. Boca não está fazendo isso para mostrar, está fazendo para se tornar. E quando a transformação é real, ela se impõe por si só, sem precisar provar nada. A coerência da sua postura falará mais alto do que qualquer palavra.